Jericó, uma cidade imponente e cheia de mistérios, foi um dos lugares mais proibidos e intrigantes da antiguidade. Com suas muralhas gigantescas e riquezas inestimáveis, ela parecia imbatível, mas escondia algo muito mais sombrio. E se eu te dissesse que, por trás de sua grandiosidade, mulheres eram tratadas como peças em rituais pagãos, mulheres que, ao invés de serem respeitadas, eram entregues aos deuses, forçadas a se submeter a práticas humilhantes em nome da fé. O que aconteceu em Jericó foi uma tragédia, mas também um aviso para todos nós. Quais são as muralhas que estamos erguendo em nossas vidas hoje? E até que ponto estamos dispostos a ignorar o que realmente importa por trás das aparências? A história de Jericó não é apenas uma lição do passado, mas um grito de alerta para o presente. Jericó não era apenas uma cidade. Era um verdadeiro ícone de poder e resistência. Situada em um ponto estratégico, essa antiga metrópole ostentava muralhas colossais que pareciam desafiadoras até mesmo para os exércitos mais temidos. E não era só isso. Sua prosperidade era evidente, com mercados fervilhantes, caravanas cheias de riquezas e uma cultura marcada por excessos. Mas o que realmente chamava a atenção era a confiança inabalável de seu povo. Eles acreditavam que estavam seguros, que nada jamais poderia derrubar Jericó. Mas será que essa certeza era mesmo justificada? Além de imponente, Jericó carregava uma aura de mistério e decadência. Era um centro de práticas que, aos olhos de hoje, poderiam parecer inconcebíveis. Entre celebrações luxuosas e cultos extravagantes, a cidade se afundava em rituais questionáveis, onde o sagrado e o profano se misturavam sem restrições. O mais curioso é que, apesar de toda essa libertinagem, os habitantes acreditavam estar no auge da civilização. Eles viam suas práticas como símbolos de prosperidade, como se o excesso e a arrogância fossem marcas de um povo invencível. Mas até que ponto uma cidade pode sustentar tamanha autoconfiança sem consequências? Afinal, a história já provou diversas vezes que grandes impérios ruíram exatamente quando se achavam inabaláveis. Roma, Babilônia, impérios que dominavam o mundo, foram esmagados pelo próprio excesso. E Jericó? Bem, sua história estava prestes a mudar drasticamente. Porque quando se desafia forças maiores do que se pode compreender, as muralhas mais imponentes podem se tornar armadilhas fatais. E foi exatamente isso que aconteceu com Jericó. Por trás das muralhas impenetráveis de Jericó, escondia-se uma realidade sombria. A cidade, que para muitos era um símbolo de poder, também era um centro de corrupção e idolatria. Os templos erguidos em honra a deuses pagãos não serviam apenas para oração, mas eram palco de rituais chocantes. Sacrifícios humanos, muitas vezes de crianças, eram oferecidos para supostamente garantir prosperidade e proteção. Imagine o nível de cegueira espiritual. Pessoas entregavam seus próprios filhos acreditando que isso traria bênçãos. Era um sistema onde o medo e a superstição ditavam as regras. Além dos sacrifícios, a imoralidade estava institucionalizada. Festas religiosas se misturavam com orgias desenfreadas e práticas degradantes, vistas como parte do culto. Os líderes espirituais incentivavam esses atos, convencendo o povo de que isso traria fertilidade à terra e aos negócios. Se olharmos para a história, veremos que sociedades corrompidas pelo próprio excesso sempre seguiram o mesmo caminho. Primeiro, a decadência moral. Depois, a ruína inevitável. Jericó parecia intocável, mas sua base era frágil. O que acontece quando uma cidade constrói sua identidade sobre práticas tão destrutivas? A idolatria de Jericó ia além das estátuas e rituais. Era um estilo de vida que justificava qualquer excesso em nome da fé.
Quando uma sociedade normaliza o inaceitável, ela caminha para um abismo do qual dificilmente consegue sair. Mas será que realmente não há saída? Existe sempre um momento de virada, um instante em que tudo pode mudar. E no caso de Jericó, essa virada estava se aproximando de forma inesperada. A cidade que se achava invencível não percebeu que a maior ameaça vinha de fora das muralhas. Os israelitas, liderados por Josué, tinham uma missão clara: conquistar Jericó. Mas eles não usariam armas convencionais. A estratégia veio diretamente de Deus, e era algo que nenhum comandante militar ousaria planejar. Durante 6 dias, marcharam silenciosamente ao redor da cidade, um ato que deve ter parecido ridículo para os habitantes de Jericó. Imagine o cenário: um exército inteiro apenas caminhando, sem levantar uma única espada. Do alto das muralhas, os soldados e cidadãos zombavam, riam, seguros de que nada aconteceria. Mas eles não sabiam o que estava por vir. No 7º dia, algo diferente aconteceu. Dessa vez, os israelitas rodearam a cidade 7 vezes. E ao final, ao som de trombetas e gritos, as muralhas gigantescas simplesmente desabaram. Do ponto de vista humano, era algo impossível. Como uma estrutura tão resistente poderia ruir sem sequer ser tocada? Mas o que parecia impossível para os homens foi exatamente o que aconteceu. E naquele instante, todo o orgulho de Jericó desmoronou junto com suas muralhas. Os que antes zombavam agora estavam aterrorizados. A cidade que confiava cegamente em sua força se viu indefesa em questão de segundos. Jericó foi tomada e destruída, como Deus havia decretado. Aqueles que confiaram apenas em suas riquezas e poder perceberam tarde demais que nada disso poderia salvá-los. É interessante pensar em como a história se repete. Quantas pessoas hoje constroem suas vidas sobre muralhas de dinheiro, status ou influência, acreditando que isso as tornará intocáveis. Mas o que acontece quando tudo aquilo que parecia sólido desmorona de uma hora para outra? Sempre há sinais, avisos, momentos que poderiam mudar o rumo das coisas. Mas nem todos estão dispostos a enxergar. Jericó não era só uma fortaleza militar. Era um centro de riqueza e opulência. A cidade florescia com seus mercados repletos de especiarias, tecidos raros e metais preciosos. Agricultores colhiam safras abundantes, mercadores faziam negócios lucrativos e os governantes desfrutavam de uma vida de luxo. Tudo isso os fazia acreditar que estavam no topo do mundo, inalcançáveis. Afinal, que força poderia ameaçar uma cidade tão próspera? Mas aqui está a questão. Quando a riqueza sobe a cabeça, a queda se torna apenas uma questão de tempo. Prosperidade sem propósito vira arrogância. E Jericó estava embriagada com seu próprio sucesso. O problema nunca foi a prosperidade em si, mas sim no que ela se transformou. O povo de Jericó começou a acreditar que sua segurança vinha da própria força e que nada poderia mudar sua sorte. Esse pensamento é comum até hoje. Pessoas acumulam bens, conquistam posições de poder e, de repente, esquecem que tudo pode mudar num instante. Basta uma crise financeira, uma decisão errada ou um evento inesperado para desmontar impérios. E quando alguém se apega demais ao que tem, em vez de ao que realmente importa, a ruína é apenas uma questão de tempo. Se Jericó tivesse usado sua prosperidade para algo maior, talvez sua história fosse diferente. Mas, ao contrário, tornou-se um exemplo clássico do que acontece quando o sucesso se transforma em cegueira. A confiança excessiva em suas riquezas os fez ignorar os sinais de perigo. E quando finalmente perceberam o que estava para acontecer, já era tarde demais. Mas será que as muralhas realmente os protegeriam do que estava por vir? Ou a fortaleza que eles tanto confiavam era, na verdade, sua maior ilusão? Se Jericó tinha um símbolo de sua força, eram suas muralhas. Não eram simples barreiras,
Eram colossos de pedra e barro, com cerca de 12 metros de altura e vários metros de espessura. Eram tão resistentes que qualquer exército que ousasse atacá-las sabia que perderia antes mesmo de começar. Imagine o que isso significava para os habitantes. Uma sensação de segurança absoluta. Eles dormiam tranquilos, certos de que nenhuma força no mundo conseguiria atravessar aqueles muros. Mas quantas vezes a verdadeira ameaça vem de onde menos se espera? O erro de Jericó foi confiar cegamente em suas estruturas físicas e ignorar que o verdadeiro perigo muitas vezes vem de dentro. Ao longo da história, impérios caíram não por ataques externos, mas por arrogância interna. Roma não foi destruída por um inimigo mais forte, mas pela decadência dentro de seus próprios muros. E Jericó? Enquanto os governantes se orgulhavam de suas defesas, não perceberam que estavam cercados por algo muito mais poderoso do que qualquer exército humano. O que acontece quando uma muralha construída para proteger se torna uma prisão? Essa ideia vai muito além da história. Quantas pessoas constroem muralhas em suas próprias vidas, criam uma falsa sensação de segurança no dinheiro, no status ou até na zona de conforto. Acham que nada pode derrubá-las, até que, de repente, algo inesperado acontece. E então, percebem que aquilo em que confiaram cegamente não era tão sólido quanto pensavam. E em Jericó, essa lição estava prestes a ser aprendida da maneira mais dura possível. Dentro das muralhas de Jericó, a posição da mulher era um reflexo da cultura da época. Algumas, ligadas à elite, tinham privilégios e influência. Elas podiam organizar rituais, intermediar acordos e até deter certo poder social. Mas essa era a exceção. A maioria das mulheres não passava de uma mercadoria, negociada como bens de troca ou oferecida para cultos religiosos. Não havia romantismo nem liberdade de escolha. Eram peças em um jogo onde os deuses pagãos e os homens poderosos ditavam as regras. O que poderia ser mais cruel do que uma sociedade onde nascer mulher era quase uma sentença de submissão? Os templos, que deveriam ser lugares de espiritualidade, muitas vezes serviam como palco de exploração. Mulheres eram forçadas a participar de rituais em que seu valor era reduzido ao corpo. Algumas aceitavam esse destino, outras resistiam, mas todas sabiam que não havia muitas opções. A cidade via essa prática como algo natural, parte de sua estrutura cultural. Mas será que normalizar uma injustiça a torna menos cruel? Isso nos faz pensar em quantas vezes, ao longo da história, sociedades inteiras justificaram abusos apenas porque era assim que as coisas funcionavam. Mesmo em meio a esse cenário, havia mulheres que tentavam encontrar um caminho diferente. Algumas buscavam um refúgio na influência de estrangeiros, outras tentavam se esconder nas sombras da cidade. Mas uma delas, em especial, faria história de uma maneira que ninguém poderia prever. Seu nome? Raabe. E seu destino mostraria que, mesmo nos lugares mais sombrios, sempre existe uma escolha. Em Jericó, a prostituição não era apenas aceita, era parte da religião. Nos templos dedicados aos deuses pagãos, mulheres eram forçadas a participar de rituais sexuais como uma forma de adoração. Chamavam isso de prostituição sagrada. Mas na prática, era um sistema onde as mulheres não tinham escolha. Muitos acreditavam que tais rituais trariam fertilidade, prosperidade e bênçãos sobre a cidade. Mas será que alguma divindade realmente exigiria isso? Ou eram apenas líderes gananciosos manipulando a fé para satisfazer seus próprios desejos? A elite religiosa de Jericó convencia a população de que essas práticas eram necessárias. Homens iam aos templos em busca de bênçãos,
enquanto as mulheres eram ensinadas desde cedo que seu corpo era uma ferramenta para agradar os deuses. A lavagem cerebral era tão profunda que poucas questionavam. Isso nos faz pensar. Quantas vezes ao longo da história, crenças foram distorcidas para justificar abusos? Até hoje, vemos sistemas que exploram, manipulam e controlam em nome de uma causa maior. O que aconteceu em Jericó não foi um caso isolado, foi apenas um dos muitos exemplos do que ocorre quando o poder usa a fé como ferramenta de dominação. No entanto, nem todas as mulheres aceitaram esse destino. Algumas se recusaram a ser peças de um sistema corrompido. Uma delas tomaria uma decisão que mudaria não só sua vida, mas a própria história. Enquanto muitas se viam presas a essa realidade, Raabe escolheu um caminho diferente. E essa escolha seria mais poderosa do que qualquer ritual ou templo. No meio de uma cidade marcada pela idolatria e corrupção, Raabe se destacou por uma razão improvável: sua fé. Ela era uma prostituta em Jericó, alguém que para muitos não teria qualquer valor. Mas diferente da maioria, Raabe percebeu algo que os outros ignoravam. Quando ouviu falar do Deus de Israel e dos feitos extraordinários que ele realizara, ela entendeu que aquela cidade não era tão impenetrável quanto parecia. Enquanto todos confiavam nas muralhas, nas riquezas e nas tradições pagãs, Raabe decidiu apostar em algo maior. Sua coragem foi colocada à prova quando 2 espiões israelitas entraram na cidade. Em vez de entregá-los às autoridades, como seria esperado, Raabe os escondeu e fez um acordo com eles. Protegeria suas vidas se, em troca, ela e sua família fossem salvos quando Jericó caísse. Pense na ousadia dessa decisão. Ela arriscou tudo, desafiando as regras da cidade e confiando inteiramente em uma promessa. Quantas pessoas teriam essa coragem? Quantas estariam dispostas a abandonar tudo o que conhecem para apostar em um futuro incerto, mas promissor? O mais impressionante é que sua escolha não apenas salvou sua família, mas a colocou na linhagem do próprio Messias. Raabe, uma mulher rejeitada pela sociedade, entrou para a história como exemplo de fé e redenção. Isso prova que o passado de alguém não define seu destino. Mas e quanto ao destino de Jericó? Bem, o tempo estava se esgotando. A cidade ainda acreditava em sua invencibilidade, sem imaginar que algo impossível estava prestes a acontecer. Os habitantes de Jericó olhavam para os israelitas e viam apenas um grupo de nômades sem armas suficientes para derrubar suas muralhas. Durante 6 dias, os soldados de Josué marcharam ao redor da cidade, sem atacar, sem gritar, apenas caminhando. Quem observava de cima dos muros devia rir, achando tudo aquilo ridículo, mas o que parecia loucura era, na verdade, uma estratégia divina. No 7º dia, tudo mudou. Após rodearem a cidade 7 vezes, os israelitas tocaram as trombetas e gritaram com toda a força. E então aconteceu o impossível. As muralhas, antes consideradas impenetráveis, ruíram diante dos olhos aterrorizados dos habitantes. Imagine o desespero. Em um instante, a fortaleza que representava poder e segurança virou pó. O que Jericó tinha de mais valioso, sua muralha, tornou-se inútil em questão de segundos. A cidade, que por tanto tempo se orgulhou de sua força, foi tomada sem que os israelitas precisassem levantar uma única espada contra as paredes. O que se seguiu foi o cumprimento do decreto divino. Jericó foi completamente destruída, exceto por uma casa. No meio do caos, a moradia de Raabe permaneceu intacta, exatamente como Deus havia prometido. A queda de Jericó foi um lembrete de que nenhuma estrutura humana pode resistir quando chega a hora da verdade.
Muitos confiam no que constroem, acreditando que dinheiro, poder ou influência os manterão protegidos. Mas quando tudo ao redor desmorona, o que realmente sobra? A história de Jericó não foi apenas um evento do passado. Ela carrega um aviso poderoso. Mas será que as pessoas hoje conseguem enxergar esse alerta? Ou será que continuam repetindo os mesmos erros, apenas de formas diferentes? A história de Jericó não é apenas um relato do passado, é um espelho da humanidade. Quantas civilizações já confiaram em sua própria força apenas para desmoronar diante do inesperado? Quantas pessoas constroem suas próprias muralhas, sejam elas riquezas, status ou ilusões de controle, acreditando que são inabaláveis? Mas a verdade é simples. Nada que é puramente humano dura para sempre. Jericó caiu porque depositou sua confiança no lugar errado. E hoje, será que estamos repetindo os mesmos erros sem perceber? A arrogância de Jericó está presente no mundo moderno. Empresas gigantes desaparecem da noite para o dia. Impérios financeiros entram em colapso. Carreiras promissoras desmoronam por um único erro. Assim como Jericó ignorou os sinais, muitos hoje ignoram que suas fundações são mais frágeis do que parecem. A pergunta é: no que você tem depositado sua segurança? Se tudo o que construiu fosse destruído amanhã, o que realmente sobraria? Jericó acreditava que suas muralhas a protegeriam. E você, no que está confiando? Mas a história de Jericó não é só sobre destruição. Raabe mostrou que sempre há uma escolha. Enquanto uns se prendem ao que parece seguro, outros enxergam além e tomam decisões que mudam seu destino. Hoje, quem você escolherá ser? Alguém que repete os erros do passado ou alguém que aprende com eles? A resposta está em suas mãos. Agora, imagine-se em Jericó, diante de suas imponentes muralhas, cercado por um povo que se acreditava invencível. Mas o que realmente resta quando a confiança está em coisas temporais e ilusórias? E quanto a você? O que está criando em sua vida que pode cair como aquelas muralhas? O que você está ignorando ou aceitando como parte do seu destino? Assim como as mulheres de Jericó aceitaram os rituais humilhantes, a história de Jericó é mais do que um conto de destruição. É um chamado para reavaliar nossas escolhas, nossos valores e a verdadeira fonte de segurança. Está na hora de agir? Então, como Raabe, quem você escolherá ser? Não espere que suas próprias muralhas desmoronem antes de mudar. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo mais sobre como transformar sua vida e viver com propósito.